Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre restrições cinemáticas. Esse é um assunto muito importante e nós temos que conhecê-las. Vamos dar uma olhada como elas funcionam? Bom pessoal, quando nós falamos de locomoção, nós discutimos um pouquinho sobre restrições cinemáticas. No entanto, hoje nós vamos mostrar como é que a gente calcula as restrições cinemáticas. As restrições cinemáticas são, então, aquelas direções e sentidos que são proibidas para o robô, de acordo com a montagem dele, e nós temos que monitorá-las por meio de sensores. Por quê? Porque quando estiver tudo bem, ok, elas não vão ser violadas. Por quê? Porque o robô foi designado para não violá-las. Foi assim que o robô foi construído. Tudo vai dar certo. No entanto, quando estiver acontecendo algum tipo de defeito, algum tipo de problema, como por exemplo, o robô está perdendo aderência com o solo, ou então o solo está muito encerado, por exemplo, molhado, ou seja, a quantidade de atrito que as rodas têm com o solo está modificado de forma que o robô possa, por exemplo, derrapar, sair pela tangente e assim por diante, vão provocar o quê? Vão provocar a violação das restrições cinemáticas do robô. E ele vai começar a se movimentar, não porque ele quis, tudo bem, mas ele vai começar a se movimentar nas direções que são proibidas para ele. E isso vai causar todo tipo de problemas para a gente. No entanto, se nós conhecermos as relações cinemáticas que são proibidas para o robô, as restrições deles, e monitorarmos essas direções e as velocidades e acelerações impressas nessas direções, nós vamos poder tomar contramedidas para que o robô não saia aí fazendo movimentos indevidos. Nós vamos poder, por exemplo, diminuir a velocidade do robô, aumentar o giro do motor e assim por diante. Qualquer tipo de medida que nós pudermos pensar aí para mitigar esses efeitos. Tudo bem? Então vamos conhecer como é que funcionam as restrições cinemáticas para descobrir, inclusive, se o nosso robô é ou não é holonômico. Bom, então nós vamos fazer aqui um modelo de um robô genérico, um robô qualquer, e aí nós vamos poder então encaixar neste modelo genérico o nosso robô que a gente está usando ali naquele momento. Tudo bem? Então olha só, esse robô aqui que você está vendo é um robô genérico. Como você pode ver, o frame do robô nem está colocado no centro do robô, por exemplo. Ele está colocado em uma das 3 rodas que ele tem ali e tal. Bom, você se lembra que quando nós fizemos o modelo cinemático do robô diferencial, nós resumimos o robô todo em um ponto só, não é verdade? E quando nós fizemos isso, nós podíamos ter escolhido qualquer ponto do robô para isso. Nós escolhemos, claro, né, o ponto central dele, o ponto ali do meio do eixo, porque era um ponto estratégico. Tudo ali fica bem dividido. No entanto, tem outros pontos que nós vamos ter que monitorar do robô. Que pontos são esses? São justamente os pontos que as rodas estão inseridas, ou seja, né, a ponta dos eixos desse robô. Então, olha só, veja esse robô genérico aqui. Como você pode perceber, nesse caso aqui tem 3 rodas, não importa, porque nós vamos fazer as contas para uma só, tudo bem? A gente vai aprender a fazer para uma só, depois, claro, a gente repete para todas as outras. Cada roda, então, tem o seu próprio frame, e dentro desse próprio frame nós vamos perceber qual é a direção permitida e qual é a direção proibida. Tudo bem? Você pode ver, nesse caso, que ele é tão genérico que nem o frame do próprio robô está colocado no ponto central dele, está colocado aí numa das rodas. Ou seja, para que você perceba que não existe uma fórmula mágica, sempre tem que ser daquele jeito. Não, pode ser de qualquer jeito, a gente que escolhe. Tudo bem? E claro, a gente vê esse robô aí inserido no mundo por meio de um frame inercial X e Y aí. Bom, o que nós vamos fazer é o seguinte. Nós vamos observar a construção da roda do robô e nós vamos monitorar as velocidades desta roda. Tudo bem? Essa roda que você está vendo é uma roda padrão, ela não é uma roda caster, portanto, a velocidade que você está vendo, ela sempre vai ficar o quê? Em cima do eixo de orientação da roda, que no caso aí nós escolhemos para ser o eixo X. Nós podemos perceber, então, isso por intuição, tudo bem? Pela nossa experiência do dia a dia,
que o eixo Y desta roda, ele na verdade é o quê? Ele é justamente o eixo proibido. A roda não consegue fazer movimentos sobre o eixo Y da roda, tudo bem? Ela só consegue fazer movimentos sobre o eixo X da roda e é por isso que a velocidade está totalmente colocada ali em cima daquele eixo. Eu falo direção porque sentido você sabe, não é? O sentido é para frente e para trás, por exemplo, e aí a roda pode gerar velocidades nos dois sentidos, tudo bem? O que importa é a direção. Então a primeira coisa a fazer, dadas aí as restrições e os parâmetros construtivos, né, desse robô, nós temos que colocar o quê? Esse ponto da roda, né, no frame do robô, tudo bem? Excelente. Então nós conhecemos o ponto da roda no frame do robô. Só que o robô, para ter velocidade, como você sabe, ele tem que se movimentar como? No frame global, porque nós só temos velocidades, acelerações entre dois frames, tudo bem? Quando nós comparamos um frame com o outro, tudo é relativo, já dizia aí o saudoso, tudo bem? Então o que nós fazemos é transformar o ponto do frame da roda para o frame do robô. Agora nós vamos transformar do frame do robô para o frame inercial. E como você sabe, o robô pode ter translação e rotação, não é? Então aí nós vamos aplicar então a rotação e a translação, conforme você está vendo, e obter então aí a posição da roda no frame global agora, no frame inercial, tudo bem? No sistema de coordenadas inercial. Bom, agora nós temos a posição da roda, dessa roda, né? A gente está analisando uma das rodas, tá? Desta roda no mundo. Agora nós podemos calcular a velocidade desta roda. E como é isso? Ora, a taxa de variação da posição é a velocidade instantânea, não é isso? Ou seja, a derivada dela que varia no tempo porque o robô está se movimentando, por isso que varia no tempo, ele está andando por ali. E a gente tem como calcular isso por meio da regra da cadeia, claro, não é? Sempre a regra da cadeia. Então nós temos aí o resultado dessa posição, que você pode ver. Claro que eu vou usar a notação dos pontinhos, tudo bem que ela economiza espaço, né? Os pontinhos em cima das variáveis vão indicar o quê? Primeira derivada, se for um pontinho, dois pontinhos, segunda derivada, e assim por diante, né? E a primeira derivada, como você sabe, da posição é a velocidade, segunda derivada, a aceleração, e assim por diante, certo? Então, ó, nós temos aí, então, a primeira derivada, logo que a velocidade desta roda, ou seja, a taxa de variação com que ela muda com o passar do tempo. Então olha o que a gente fez. A gente encontrou a posição da roda no frame do robô e aí nós convertemos essa posição para o frame global para encontrar o quê? A posição, poder derivar e encontrar as velocidades dessa roda. Não foi isso que a gente fez? Muito bem, agora que nós temos a velocidade dessa roda, nós vamos voltar ela para o frame do robô. De que maneira? Ué, justamente com o quê? Com a transformação inversa. Então a gente consegue voltar. E é por isso que nós vamos pegar então essa velocidade do mundo global e vamos trazer agora então de volta para o mundo do robô. Tudo bem? Para o frame do robô. Só que quando a gente faz a volta, a gente acaba carregando as posições do robô, né, X e Y, do mundo global, de volta para o mundo do robô, para o frame do robô, tudo bem? Só que no frame do robô, o que acontece é que o robô está na origem do frame do robô. Então a posição X e Y do robô no frame do robô é zero. Então a gente acaba ficando aí com essas parcelas que você está vendo, que não dependem da posição do robô, dependem só das velocidades dele. Tudo bem? Essas daí são as velocidades da roda no frame do robô. Bom, e esse trabalho foi essencial, porque essas são as velocidades da roda que a gente calculou, que são dependentes do quê? Da velocidade linear e angular do robô. No entanto, isso daí tem que casar com o quê? Com o que a roda produz, de fato, de velocidade. Então, ó, vamos voltar para a roda. Olha para ela aí, então, só para ela, tudo bem? E vamos perceber o seguinte. Vamos perceber que ela é uma roda padrão, e por ser padrão, ela só consegue gerar velocidade, por definição, no eixo X. Bom, vamos nos concentrar só na decomposição desta velocidade que a roda gera. Então, tendo esse ângulo alfa e esse ângulo beta aí, conforme você pode ver, nós podemos acabar decompondo essa velocidade,
o quê? Nos eixos x e y do frame do robô. Conforme você pode ver, é um triângulozinho de quê? De Pitágoras. Então a gente pode ver que a velocidade que a roda gera no frame do robô, tudo bem? É dada por essa relação. Então agora nós temos que fundir essas velocidades que nós calculamos. Aquela que a gente calculou lá no frame inercial e voltou. Essa daqui tem que ser igual a essa segunda que a gente acabou de calcular. As duas têm que ser o quê? A mesma. E como a gente consegue fundi-las? Por meio, claro, do produto interno. O produto interno é aquele produto que faz simplesmente o quê? A projeção de dois vetores, não é isso? Então nós vamos conseguir casar essas velocidades por meio do produto interno. A gente obtém essa relação. E essa relação, ela é justamente o quê? É a velocidade que a roda gera. Bom, e o que a gente faz? A gente vai simplesmente comparar ela com o quê? Com a parte proibida e com a parte permitida. Vamos começar pela parte permitida. A parte permitida é justamente o quê? É justamente a direção que a roda produz velocidade. Esta é a parte permitida. E a gente sabe que a roda gera velocidade linear por meio do giro do seu eixo, sua velocidade angular da roda, não do robô, tá? Da roda, e o raio, não é? V igual a R vezes ômega, não é isso? Bom, comparando os dois, nós temos então, finalmente, o sentido de movimento permitido para a roda, que é essa equação aí. Claro, de maneira genérica, depois a gente substitui esses ângulos para o nosso robô específico. A gente vai fazer isso, fica calmo. No entanto, nós vamos agora ver o quê? As direções proibidas para esta roda. Então, olha só, analisando aquela relação que a gente conseguiu, igualando ela com o quê? Com a parte proibida do robô, ou seja, onde ele não pode gerar velocidade, nós vemos então que nós sabemos que é o eixo Y, não é isso? E o eixo Y, ele não está 90 graus girado do eixo X, né? Então a gente vai adicionar 90 graus nos ângulos dessa relação, da maneira que você está vendo aí. Então nós temos aí o quê? Nós temos a relação cinemática de restrição, ou seja, a roda, hein, não pode se movimentar na direção desse vetor que você está vendo aí. E é essa relação que nós temos que monitorar. Por meio do quê? Por meio de sensores que medem acelerações e velocidades, como, por exemplo, os acelerômetros. E aí nós vamos ver se essa relação está sendo ou não está sendo violada. Se ela for violada, nós vamos ter que fazer o quê? Contramedidas para que ela deixe de ser violada. Porque o fato dela ser violada indica que o robô está prestes ou já está fazendo, né, algum movimento proibido. Tudo bem? E vamos aplicar isso aí para o robô que nós temos utilizado tanto, que é o robô diferencial? Bom, para a gente aplicar essa equação genérica para o nosso caso, nós temos então que descobrir os 4 parâmetros fixos, não é, dessa relação. E a gente vê que para o robô diferencial, que o L é o quê? Metade do eixo das rodas. Bom, por causa da construção do robô, nós vemos que alfa pode ser mais 90 graus, que é a roda esquerda, no caso, e pode ser menos 90 graus, que é a roda direita. Nós podemos fazer, então, mais ou menos 90 graus, que a gente analisa as duas rodas de uma vez. Mas como deu 90 graus para o alfa, e alfa mais beta mais lambda tem que dar 90, então beta e lambda só pode ser 0. Tudo bem? E aplicando, então, mais ou menos 90 na relação de restrição, nós temos o resultado, então. E o resultado é aquele que a gente já sabia, ou seja, a restrição é velocidade no eixo Y, tudo bem? Então a roda não pode ter velocidades no eixo Y dela. Por quê? Porque significa que ela está derrapando, tudo bem? E nós podemos ver então como fazer essa análise para o robô que nós estamos utilizando, mas claro, de maneira genérica, porque você podia falar assim para mim, puxa vida, tive que passar por todas essas contas para concluir o que eu já sabia. Mas calma aí, não é? Nós fizemos o quê? Um exemplo para concluir o que nós já sabíamos. A ideia era nós confirmarmos que nós estávamos com o pensamento correto. Mas se você mudar de robô, se você passar para um carro, por exemplo, um carro de passeio, modelo Ackerman, ou qualquer outro, essas restrições vão mudar, não vão ficar tão simples assim não. E você vai ter que monitorá-las do mesmo jeito. Tudo bem? E bom, pessoal, por hoje é só.
Espero que você tenha entendido a importância das restrições. São elas que vão nos permitir evitar tomar contramedidas, para que o nosso robô aí não se perca saindo pela tangente ou alguma coisa do gênero. Tudo bem? Bom, então, por hoje é só. Obrigado, um abraço e tchau, tchau.